Então vamos lá. Agora o tal do arrependimento, né? Agora a gente vai falar naquilo que eu falei lá no começo. 16º. Pode ler para mim, minha linda? 16º, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessária ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Talvez seja a parte mais fantástica que tem, que define o ser humano na sua trajetória, né? E aí ele fala, vou começar de trás para frente, ele fala da graça, do perdão como graça, né? Tipo, tá perdoado, hein? Mas não faça mais isso, seu feio. Perdoou? Será que perdoa? É como se a falta não tivesse sido cometida. E aí, de vez em quando, você vai encontrar alguém que vai dizer assim: olha, eu sempre perdoo. E, em contrapartida, você vai escutar um Gandhi, se ele tinha a dificuldade de perdoar. Ele fala: não tenho não, porque eu não me ofendo. Acabou. Pega o seu banquinho e sai de fininho. Não há nada a acrescentar isso. Você não se ofende. Porque quando alguém lhe agride, quem tem problemas é o agressor. Isso é uma lição difícil de aprender, gente. Porque eu estou falando aqui, mas fazer isso na prática é terrivelmente difícil. Não se ofender, peraí, não se melindrar. Como é que é isso? Se eu ainda tenho orgulho, tenho vaidade, tenho uma série de coisas que eu não consegui botar para fora. Está aqui dentro, eu tenho que trabalhar isso e aos pouquinhos, doses homeopáticas, ir tirando. Então, arrependimento, depois eu vou espiar e quando eu penso que estou bem, né? Olha, zerei minha conta, aí vou para o mundo espiritual feliz, satisfeito, consegui tudo, legal, agora volta. Agora tem que reparar. Ah, mas aqueles meninos eu já perdoei todo mundo já me perdoou, sim, mas agora eles vão vir seu filho. E com o cão nas costas, querendo te pegar. Porque tu tem que reparar o mal que fez. Então a gente tem essas etapas, elas não podem ser subtraídas, você tem que ir aos pouquinhos. Vamos lá, né? Então, a graça, o perdão, você dá quando você sente, né? E eu não sei vocês, eu vou voltar a falar de mim mesmo. Eu tive um problema com alguém, não, vou falar. Eu tinha um problema com meu filho mais velho, né? Ele agora que tem problema comigo, eu não tenho mais com ele. Eu tinha um problema com ele. Eu tinha. Queria ver o bicho pelas costas, mas não queria falar com ele. E aí eu fui vendo por quê. Porque ele não passou pela mesma escola que eu. Ele não sofreu os mesmos efeitos dos conhecimentos que eu sofri. Né? Ele não cruzou pelos mesmos caminhos. Como é que eu quero que ele reaja como eu reajo? Vou pegar um exemplo aqui. Nós todos, a maioria aqui é da Ramatiz, né? Nós passamos pela mesma escola, né? Mas nós somos iguais, nós agimos iguais. Não. O que a gente ainda consegue fazer de forma igual são as coisas ligadas à tarefa da Ramatiz. Porque na vida individual de cada um de nós, cada um é o cão chupando manga do seu jeito. Umas mangas são carlotinha, outras são coração de boi, tudo manga, mas cada um um manga especial. Então, esses somos nós. Vamos em frente, põe mais um. Lembrei logo da manga espada. Você falou em manga? Olha, para cortar. E aí ele volta no 17º código,
O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo a expiação. Não, sofrerá por muito mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corpórea, até que os últimos vestígios da falta tenha desaparecido. E leva tempo, né? O arrependimento é importante, passo para a regeneração, mas não é suficiente para concluí-la. De qualquer maneira, quando o arrependimento é postergado, adia-se igualmente todo o processo de reharmonização espiritual, e a partir do reajustamento à lei universal. Kardec afirma aí no 17º Código: a expiação consiste em sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes. Infere-se que, quanto mais evoluído for o espírito que se equivocou, maior tende a ser o incômodo moral que ele sentirá a partir da ocorrência infeliz. Veja, se eu sou mais evoluído, dói mais. Ponto. O codificador também explica a reparação. Consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito o mal, ou em cumprir deveres e esforços mais comumente de longo prazo, em áreas nas quais falhamos. Próximo. Todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria fazer e não foi feito, cumprindo os deveres desprezados, as missões não executadas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, exemplar se foi mau, e etc. E assim é assim que o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. E aí tem duas imagens, né? A primeira, um chefe dando um sabão no pobre do empregado, mais humilde, e do outro lado o mesmo chefe, né? Tratando bem, com amabilidade, o seu auxiliar, né? Que é o que eles costumam dizer hoje. Próximo. 18º Código. Pode ler, minha linda. 18º. Os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem suas faltas pelas tribulações da vida e se depurando das imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais adiantados, moral e fisicamente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal que fizeram e os auxiliarem e os auxiliem a progredir. Aí tem uma imagem do mundo inferior, né? Depois que eu lembrei, eu podia ter botado o centro da cidade, né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Aqui é o local onde estão esses espíritos, né?
E às vezes a gente tem a ideia, né, de autotransformação, a gente não quer que seja assim. Ah, esse mundo aqui está muito difícil. Gente, pô, acorda, aqui é provas e expiações, é muito inferior ainda. A gente está ainda no processo de prova, todo mundo fez a inscrição, está lá bonitinho, olha, eu quero permanecer na regeneração, dando nome para ficar na faculdade, mas a gente sabe que boa parte da nossa população terá que descer um nível e voltar para o mundo anterior, para aprender o que não aprendeu até agora. Isso faz parte aí do processo, ok? Então, neste caso, a afinidade espiritual e o próprio nível de materialidade do perispírito acabam definindo as reuniões na erraticidade, as quais são justas e adequadas ao esforço evolutivo dos espíritos. Não apresentar o nível espiritual apropriado em um determinado ambiente extrafísico seria não apresentar a veste nupcial da parábola do banquete de núpcias, Mateus 22, 11, implicando que o espírito menos evoluído não apenas perturbaria o ambiente, como poderia não se sentir bem no respectivo meio, por não fazer jus àquelas condições espirituais mais elevadas. Isso é interessante, que a gente às vezes pensa o seguinte: se tudo é vibração, a nossa vibração vai determinar o lugar que a gente vai estar. Por isso não adianta ter pressa. Você tem que vibrar naquela faixa para alcançar os píncaros, né? Subir a montanha. Você tem que vibrar naquela faixa. E aí você pega um espírito inferior e coloca no mundo feliz, ele vai ficar lá sem saber. Tinha uma cena que eu gostava muito, né? É que eu vinha lá do subúrbio, vinha de trem, né? No trem, o pessoal xingando, chutando, uma bagunça, né? E aí, quando começou o metrô a funcionar, né? Aí aquele mesmo bagunceiro terrível, né? Que vinha xingando todo mundo, gritando dentro do trem, quando chegava no metrô, ficava encolhido, porque todo mundo sério, arrumado. E aí ele não tinha nenhum eco para aquele mal que ele tinha, né? Aquele mau comportamento dele, não prosperava no metrô. E eu ficava assim, gente, que interessante, né? Seria uma forma de acabar com as favelas. Por que tem favela? Eu pego todo mundo bandido e boto no mesmo lugar. Não adianta, não vai ser virar favela, porque a favela não é estrutura. A favela é a pessoa. Ela tem um mau hábito. Então você pode pegar um lugar maravilhoso e pegar uma favela, acabar com ela e colocar todas aquelas pessoas neste lugar. O que vai acontecer? Este lugar vai virar uma favela. Porque isso é comportamento. E isso aqui falou bem sobre isso, né? Que a gente vibra numa faixa. E aquilo não é só porque eu tenho dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e ainda vibra abaixo. Então ele consegue viver bem nesses locais, porque é o local que ele está vibrando. Ok? Próximo. Continua, minha linda. 19º. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, seu progresso por vezes é lento e tenaz é a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos. Entretanto, chega por fim um momento em que a sua teimosia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua basófia, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros clarões de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está condenado a não progredir, seja quando for. De outro modo, estaria fatalmente destinado à eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. Como o livre-arbítrio é alicerce da lei de Deus, a melhoria individual depende do esforço de cada ser, por meio
do aproveitamento das experiências evolutivas. Então, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai se tornando melhor. De qualquer forma, a providência divina sempre fornece um mentor espiritual para todo espírito, por mais atrasado e perverso que ele seja. O que significa que há uma orientação ou leve sugestão para o caminho evolutivo mais interessante a depender das nossas escolhas. E é o que a gente fala, né? A gente teve aí esses casos, né, que a gente observa, teve um caso agora no Rio, aí, um caso assim, mais complicado, mais de repercussão internacional. E aí a gente pergunta, aquelas criaturas não tinham mentor? O mentor não falou com elas? Elas não foram orientadas? Né? E a gente deixa para vocês refletir. Será que não? Será que está largado, cada um segue o seu caminho? Será que em nenhum momento, né, a gente tem que lembrar que o mentor ele é mais ou menos na nossa faixa. Ele não é muito elevado, até porque, se for muito elevado, você não vai vê-lo, você não vai ter aproximação. Se o mentor ele tem que vibrar mais ou menos na tua faixa, para que você o escute. E nem sempre você escuta, né, irmã? Isso é coisa da minha cabeça, estou inventando isso. Eu vou por ali mesmo e fio de papo. Então é importante isso, os mentores eles atuam. E tem que lembrar também o karma dessas pessoas, que também vai atuar nas decisões que elas vão tomar. Elas têm um karma a seguir, aquele karma ele vai sendo executado. Próximo. Pois não? 20º. Seja quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, que por eles vela, que lhes espreitam os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes os bons pensamentos, desejo de progredir e de reparar em nova existência o mal que praticaram. Contudo, a interferência desse guia protetor faz-se quase sempre de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão, pois o espírito deve progredir por impulso da própria vontade e não por um constrangimento qualquer. Agirá bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou em outro. Se persistir no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar essa persistência, desde, porém, que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus efeitos benéficos. Importante. Tem que ser a pessoa, tem que mudar. Se ela modifica, vem ajuda. Se ela não modifica, ela tem que passar pelo que ela construiu. Próximo. Observação. Seria erro supor que, em virtude da lei de progresso, a certeza de atingir mais cedo ou mais tarde a perfeição e a felicidade pode estimular o homem a preservar no mal, contanto que se arrependa depois. Primeiro, porque o espírito inferior não divisa o termo da sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que depende de si fazê-la cessar, que será tanto mais infeliz quanto maior for o tempo em que preservar no mal. Finalmente, que o sofrimento nunca cessará se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo equivocado, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer com o dogma das penas irremissíveis. É que se verifica precisamente essa hipótese, já que lhe é interdita para sempre
toda a ideia de esperança, não tendo, pois, o homem qualquer interesse em converter-se ao bem para ele sem proveito. A gente já estudou isso lá atrás, aí, nos outros momentos, que se fosse isso, penas eternas, eu vou sofrer mesmo, agora que eu vou quebrar é tudo mesmo, já vou ficar aqui para sempre, então agora que danou-se. Então não pode ser isso. Ok? Próximo. Por favor. Diante dessa lei, cai a objeção tirada da presciência divina. De fato, Deus sabe, ao criar uma alma, se ele tomará ou não um bom caminho, pois que dispõe do seu livre-arbítrio, sabe que será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o erro e de levá-la ao bom caminho, onde entrará mais cedo ou mais tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, que está previamente condenada a torturas sem fim. É interessante a gente ver isso, né? Peraí. Uma vez me perguntaram, está escrito porque vai acontecer ou vai acontecer porque está escrito? Aí eu fiquei pensando, não, Deus sabe que eu vou falir, e se tivesse as penas eternas, para que ele me construiria? Se ele sabe que eu vou falir para sempre, vou ficar no inferno. Então, são perguntas que a gente tem que saber responder para até anular essa pena de sofrer eternamente, que não vai, não vai rolar, como diria na linguagem atual, não rola. Você tem que melhorar. Quanto tempo você tem para se melhorar? O tempo que você quiser. Você tem o tempo que você quiser. Você só vai sair daquela condição quando você realmente melhorar. Não tem outra saída. Então, você tem que melhorar. Então, aqui tem a figura, o menino locupletando dos outros, fazendo maldade, e embaixo, um menino já cuidando, né, já entendendo o papel, que nós estamos aqui no mesmo barco, vamos nos ajudar. Próximo. Vigésimo primeiro. Cada criatura só é responsável pelas próprias faltas. Ninguém sofre por erros alheios, a não ser que os tenha gerado, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que maldosamente impele alguém ao desespero e o leva a suicidar-se, esse sofre ainda maior pena. E aí aqui a gente tem um bullying, né? E em seguida que, por conta do bullying, a criatura foi e tirou a própria vida. A gente tem que entender isso. Outra coisa importante, por trás disso haveriam espíritos obsessores, que também são coautores da manobra, que vai cair na conta de cada um. Aí vocês veem, às vezes a pessoa pensa que no mundo espiritual, não, no mundo espiritual, não. Você só está em faixas vibratórias diferentes. As regras, normalmente, para a evolução, elas não mudam. Quando a gente está encarnado, os espíritos e os guias, eles são muito mais benevolentes com a gente, porque sabe que aqui é muito difícil. Entendeu? É como se você estivesse na faculdade de medicina e tem que dar toda hora apresentar uma série de exercícios, uma série de trabalhos, e realmente é uma coisa difícil. No que se refere às faltas coletivas, agora ele vai falar das faltas coletivas ou alheias, a responsabilidade passa a ser dividida quando há significativa influência do coadjuvante para a ocorrência da atitude equivocada. Teve um caso há um pouco tempo atrás de uma senhora, uma mãe, foi confundida como se estivesse raptando crianças e bateram nela até matar. E ela estava vindo da igreja. Isso aí é uma coisa coletiva. Quem incitou a multidão? Então,
isso vai cair na conta de cada uma dessas pessoas. Então, é sempre importante. Existe a falta individual e as faltas coletivas. A gente vai ter faltas coletivas quando um pensamento de um país todo, ou de um estado, de uma cidade, corroboram com o mal que foi feito. Todos que estiverem naquela faixa vibratória concorreram de forma direta ou indireta para o ocorrido. E isso é muito importante a gente entender, né?